você pode medir se realmente o teu relacionamento está caminhando para a maturidade? É pelo seu nível de dedicação ao outro. Quando nós vemos a palavra de Deus falando que maior no reino de Deus é aquele que serve, ele vai lá e diz, ó, a posição mais alta no reino dos céus, a posição de maior destaque é aquele que mais serve o outro. Diferente do que nós vemos no mundo. O que nós vemos? A pessoa de maior importância é aquela que nós mais vemos sendo servida, tendo os empregados, os funcionários a seu favor. Mas no reino de Deus é o contrário, aquele que mais se dedica ao outro é a pessoa que mais alcançou um alto patamar. Cresceu, amadureceu, encontrou a estatura de Cristo, como em Filipenses Jesus afirma sobre Jesus, que ele sendo Deus tomou a forma humana e veio em forma de servo, nos mostrar qual era o caminho perfeito para nós andarmos. Então nós podemos medir os nossos relacionamentos, se nós estamos caminhando para a maturidade, se nós temos nos dedicado mais ao outro. Em relação a Jesus, eu posso observar se eu amadureci no meu relacionamento, se hoje eu me dedico mais a ele do que eu me dedicava no início. Se hoje eu amo mais Jesus do que no início. Se hoje eu sou mais rápida em obedecer Jesus do que eu obedecia no início. Se hoje eu penso mais de Jesus do que eu pensava no início do meu relacionamento. Se hoje eu conheço mais Jesus e sei melhor como agradá-lo. Quem sabe no início do teu relacionamento com Jesus você fazia algumas coisas que hoje você olha, nossa, eram de certa forma infantil, eu fui meio radical. Quis falar de Jesus para todo mundo, mandei todo mundo para o inferno, se não fosse para a igreja, mas tinha um fogo queimando e você que precisava falar para as pessoas, vamos para Jesus, vamos para a igreja. E às vezes você não tinha tato para evangelizar, mas aqui algo queimava dentro de você, você precisava falar de Jesus. Você queria levar mais gente para o céu. E hoje, quem sabe, você mesmo conhecendo melhores formas de evangelizar, de atrair pessoas para Jesus, você já não faz isso. Então você percebe que teu relacionamento não tem amadurecido, levado você a uma estatura de relacionamento maduro, mas ele tem envelhecido. Seu relacionamento com Jesus tem ficado um relacionamento monótono. Quando a gente aconselha casais que afirmam que não se amam mais, nós sempre pedimos para eles se recordarem como era no início do relacionamento. E o início, geralmente, ele é marcado por mais tolerância, por foco nas qualidades, por investimento na relação, né? Se investe tempo, recurso, porque tem aquele desejo de agradar, de atender às expectativas. E realmente assim, no início do nosso relacionamento com Jesus, Jesus, ele passa então a ser o nosso foco, o centro é ele, não mais eu. Então eu me adapto. Quantas vezes a gente fez mudanças tão radicais no início do relacionamento com Jesus, né? Mudei minha forma de falar, quem sabe minha forma de vestir, os lugares que eu frequentava, as pessoas com quem eu convivia, para poder agradar a Deus, poder crescer. E hoje Deus às vezes pede coisas tão simples e nós relutamos tanto a obedecer Ele. Eu já não tenho mais o mesmo amor, aquele desejo de agradar a Jesus, porque o nosso relacionamento caiu no comodismo. Por isso Jesus afirma que nós precisamos nos lembrar aonde nós caímos, aonde nós perdemos aquele amor, o que aconteceu que nos fez deixar para trás coisas que faziam bem e aqueciam o nosso amor por Jesus. E após isso, Jesus traça o próximo passo do caminho de retorno, arrepender-se. Ponto 2, arrepender-se. Você pode observar no texto que nós lemos, que Jesus fala, lembra de onde você caiu e arrependa-se. Só cai quem peca, só precisa se arrepender quem pecou. Então ele condiciona essa situação de um amor que se perdeu, que esfriou, a pecado. É tão grave que não é uma coisa assim, vou me levando. Jesus diz, não, é pecado. Tanto que ele dá uma advertência, igreja, se você não se posicionar, a igreja de Éfeso, eu vou mudar as coisas, eu vou apagar você. Porque Jesus não tolera, é pecado perder um relacionamento vivo com Jesus. É esfriar, e esfriar é quando você já não encontra mais prazer no que faz. Quando age de forma mecânica, quando cumpre o dever sem prazer. Quando estar com a pessoa já não é mais especial. Quantas vezes nós falamos aqui, que bom estar na presença de Deus, que bom estar junto com os irmãos. Aí você fica, é muito legal, eu acho bonito, mas você não sente essa intensidade no seu coração. Já não é mais tão prazeroso, você já não consegue sentir essa presença. O louvor para você é uma parte da celebração. Vai ter em torno de 2 músicas, aí nós vamos sentar, aí nós vamos ouvir a palavra. Você não compreende a dinâmica e a realidade espiritual que existe num ato de adoração. Você muda a atmosfera espiritual ao redor da tua vida. Você abre seu coração e se torna propício para ouvir o Espírito Santo falar com você verdades que podem mudar a tua vida para o resto dela. Porque muitas vezes o nosso amor por Deus esfriou. Então meus ouvidos fecham, meus olhos se fecham e eu já não consigo mais ter esse relacionamento intenso.
Então nós precisamos nos arrepender, é o segundo passo, identificando atitudes que fizeram o nosso amor esfriar. E o amor esfria com o tempo por atitudes interiores e circunstâncias exteriores. Eu vou citar algumas atitudes interiores que prejudicam o nosso amor a Jesus. Primeiro, nos tornamos muito críticos, igual nos relacionamentos humanos. Se nós não cuidamos, o que antes nós focávamos nas qualidades, nós começamos a focar nos defeitos. Né? A gente às vezes tem que aconselhar adolescente, daí está lá adolescente apaixonada, e o cara não estuda, não trabalha, não obedece os pais, né? E daí você chega assim, olha, observa, não está dando, diz, mas ele canta tão bem. Né? A paixão, né? Claro que tem a questão infantil, mas no início o relacionamento se foca muito para as qualidades. É claro que em relação a Jesus nós não vamos encontrar defeitos, por mais que às vezes quando a gente atende pessoas, tem gente que encontra defeito em Deus, né? Deus não devia ter feito isso comigo. Tem gente que pensa assim, né? Mas muitas vezes nos tornamos críticos em relação a nós mesmos. Nós iniciamos um relacionamento com Deus apaixonados e tente se lembrar do dia que você recebeu Jesus no seu coração. Com certeza, naquele momento, você se sentiu amado por Deus. Você vai perceber que você precisava da graça de Deus, que apesar dos seus pecados, Jesus estava falando contigo, você se sentiu atraído para perto de Deus. Você realmente se sentiu que Deus ama você. Muito provavelmente, você era pior do que você é hoje. Tinha coisa que você fazia hoje que você tinha vergonha. Nós estamos melhorando, vamos melhorar até a volta de Jesus. Mas tem coisas que hoje você recorda lá no início do teu relacionamento com Jesus que você tinha vergonha se você lembrar hoje o que você fazia. Que você estava aprendendo ainda. E você se sentia amado. Hoje que você melhorou, que você cresceu, que você está se tornando cada vez mais discípulo, caminhando para a santidade do Senhor. O que faz você pensar que Jesus te ama menos hoje do que amava você lá no início? É porque nós nos tornamos muito críticos conosco. E esse é o problema, quando o nosso relacionamento de amor começa a esfriar, nós abandonamos o relacionamento por regras. E nós começamos a estabelecer alvos e metas no nosso relacionamento com Deus e disciplinas e regrinhas que muitas vezes ocupam o lugar de um relacionamento. Daí o que acontece? Você estipula lá, eu tenho que orar 1 hora por dia. Daí o dia que você não consegue orar 1 hora que você estipulou, você acha que Deus está te amando menos. Que Deus virou a cara para você, que Deus está bravo e ficou magoado com você. Sendo que Deus nunca pediu isso para você. Você se autoimpôs por causa que você começou a ter um relacionamento religioso com Deus. Condicionado. Você condiciona o amor de Deus. E daí é claro que você vai ter dificuldade para desfrutar da presença do amor de Deus. Você começa a ter uma visão errada a respeito dele. Você começa a pensar que Deus é um Deus que está observando se eu estou seguindo regras, se eu estou fazendo tudo bem certinho, e assim ele vai bater palma para mim. Quem sabe o seu relacionamento com o seu pai, com algum chefe, com algum professor, uma figura de autoridade, foi um relacionamento muito conflituoso, um relacionamento que tinha que agradar para poder receber alguma coisa, receber amor, um abraço, era só se você fizesse uma coisa no ápice. Ou quem sabe você nunca recebeu nenhum abraço do seu pai. E você, sem perceber, você condiciona esse tipo de relacionamento, essa visão para Deus, porque Ele é a nossa autoridade máxima. E você começa a achar que Deus também, você tem que atender às expectativas e ter condições para Ele amar você. Sendo que a palavra de Deus deixa bem claro que o amor de Deus é incondicional, não tem condições. Deus ama você da mesma forma antes de você receber Jesus. Porque a Bíblia fala que quando nós éramos inimigos dEle, Jesus morreu por nós. Não quando a gente estava bem, como a gente mostrou que amava Ele. Não, é quando a gente não gostava dEle. A gente demonstrava isso por nossas atitudes, a gente não dava bola por aquilo que agradava a Deus. Aquela época Deus se amava da mesma forma, ama hoje e amará para sempre. Mesmo quando Deus tem que exercer justiça, isso que às vezes não cabe na nossa cabeça, como um Deus justo, como um Deus amoroso pode exercer justiça, mas a justiça está dentro do amor. É proteção, é quando Deus chega e nos corrige porque nos ama. Nenhuma vez Ele nos corrige para o nosso mal. Quando você começa a compreender essa dimensão que Deus ama você sempre, e que o mais interessado no relacionamento de vocês ainda é Ele, porque Ele já demonstrou isso antes de você iniciar o relacionamento, você começa a mudar a tua forma de se relacionar com Deus. Porque você consegue receber e desfrutar do amor e da graça de Deus. E ver que realmente em nós não existe nada de bom. O que tem de bom em nós é o próprio Espírito Santo morando em nós. É Ele que nos melhora, é Ele que nos faz aceitáveis diante de Deus. E ali a gente começa a desfrutar de um relacionamento intenso com Jesus. E nós percebemos que nós não precisamos fazer nada para merecer o amor de Jesus. É claro que Ele espera que nós cresçamos. Mas até essa expectativa, esse desejo, essas advertências e repressões são frutos de um amor dEle por nós.
e não de um simples regra que ele deseja que nós, como robôs, venhamos obedecer.